Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, jogo da Copa Sul-Americana, pensamento no clássico, Mineirão abarrotado no domingo diante do Atlético Mineiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim nesta quarta-feira? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro fechou a preparação para o duelo diante da equipe do Palestino, jogo para cumprir tabela e mesmo assim devemos ter aí um público na casa de 15 mil torcedores, hein? É isso mesmo, o Cruzeiro até alterou a previsão de público junto ao Mineirão e podemos ter aí cerca de 15 mil cruzeirenses em um jogo que não vale absolutamente nada. O Cruzeiro deve ter um time praticamente reserva, ou todo reserva, o que eu imagino. Dia do jogo é o que faz o treinador, principalmente porque ele pensa em descansar todos os titulares. O foco é no clássico de domingo diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, devemos ter aí cerca de 15 mil torcedores nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. O jogo não vale nada, mas estaremos lá no Mineirão com a narração de Alberto Rodrigues para contar toda a história de Cruzeiro e Palestino. O Cruzeiro precisa pelo menos se despedir da Copa Sul-Americana com 2 vitórias nesses 2 últimos jogos. Palestino e depois no final do mês tem o duelo diante do União Santa Fé para encerrar a participação neste Grupo E. Agora, falando de domingo, aí é Mineirão abarrotado. Mais de 50 mil ingressos já vendidos. Os ingressos praticamente estão esgotados. E aí o torcedor do Cruzeiro vai comparecer em peso para ajudar o Cruzeiro a vencer o Atlético Mineiro. É o grande objetivo de todo mundo, seguir no G4, seguir bem, seguir com esta grande campanha que o Cruzeiro vem tendo em 8 jogos até aqui, 24 pontos possíveis. O Cruzeiro somou 16 e está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre time amanhã, não terá mais garoto, a turma viajou para o duelo diante do Juventude no Campeonato Brasileiro Sub-20. Os garotos que tem à disposição hoje, o técnico Leonardo Jardim, o Cauã Prates, o Murilo Hickman e o Kenji. Esses 3 estão à disposição para este duelo diante do Palestino. A ideia é um time completamente reserva. Aí fica a dúvida quanto ao Cássio, né? Se ele joga este compromisso ou se até o goleiro será reserva. Mas, repito, o Leonardo Jardim só vai confirmar isso nesta quarta-feira, naquela escalação oficial que é divulgada pela Conmebol. A ideia, obviamente, é preservar os titulares pensando no clássico de domingo. Uma informação não tão legal assim é que o Japa, que tinha chance de ser relacionado para este compromisso, dificilmente deve, porque ele teve uma gastroenterite hoje, não conseguiu treinar e pode ser ausência entre os relacionados para este compromisso. O Cruzeiro não se concentrou, é a informação que a gente tem. A turma se apresenta na manhã desta quarta-feira na Toca da Raposa 2 para o jogo à noite, às 9h30. A bola vai rolar no Gigante da Pampulha. Agora, em termos de time para domingo, se não tiver nenhum problema aí de ordem médica, é o time que vem jogando, todo mundo sabe, e ainda com a volta de Lucas Romero, El Perro, o volante aí que a gente trouxe informação recente, né? Teve propostas de outros clubes, mas recusou porque ele tem tudo aí para renovar o contrato com o Cruzeiro. As conversas estão sendo conduzidas nesse sentido e tudo vai ser concretizado na hora certa. Lucas Romero muito adaptado, vai ser pai novamente. Esposa não pensa em deixar Belo Horizonte e o volante voltou a jogar e jogar muito bem e tem a confiança do técnico Leonardo Jardim. Mais cedo na live a gente falou inclusive sobre o Leonardo Jardim, que é o responsável hoje pelo departamento de futebol, tendo toda ali a diretoria. O Alexandre Matos segue como CEO e vai executar, né, junto com o Pedro Júnior, com o Pedro Lourenço, tudo o que tiver de acontecer no departamento de futebol, em termos principalmente de contratação, mas é que o principal será o aval do Leonardo Jardim.
Isso geralmente acontece, né? Mas o Leonardo Jardim hoje, ele terá autonomia total para aprovar, para não aprovar, para indicar esse, para indicar aquele, dentro do que ele considera o estilo de jogo, né? Não que terá que contratar o Cruzeiro somente jogador que já trabalhou com ele, que ele conhece, mas dentro de avaliações do departamento de scout, de mercado, tudo que for apresentado, o aval, a palavra final será do Leonardo Jardim, que tem total respaldo do Pedro Lourenço. A gente já trouxe essa informação, inclusive, há um bom tempo, que o Pedro disse o seguinte, que vai fazer dar certo com Leonardo Jardim no comando técnico do Cruzeiro, que era inclusive um projeto aí de mais tempo, né? Não somente esses 2 anos que foram acordados no contrato do técnico Leonardo Jardim. A diretoria trabalhando, como a gente já falou, e vamos com cautela, porque vai começar a aparecer nome de tudo quanto é lugar e a gente tem que trabalhar sempre com muita responsabilidade para trazer a informação a todos vocês aqui na Samuca TV. É a hora também, né, Ale? Você dá oportunidade para aquele cara que não vem jogando, você dá rodagem internacional para jogadores jovens, você botar molecada que nunca jogou um jogo de um torneio internacional para jogar, para ganhar experiência, né? Mesmo que não tivesse, vamos supor que não tivesse jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, tá? Que não é o caso, vai ter o clássico, que a gente sabe o tamanho do peso, a importância que tem. Mas se não tivesse jogo, eu acho que o Cruzeiro já tinha que jogar com um time bem alternativo. Na verdade, assim, você falou de caras que não tem uma grande minutagem, eu também vou por essa linha. Jogador que pode ser que entre no clássico, eu não sei nem se deve participar, porque o jogo realmente não vale nada, essa é uma realidade, não dá pra gente mentir pro torcedor e ele sabe disso. A Sul-Americana não agradou, o Cruzeiro não foi bem, né, e já não tem mais chance. Então, é o 12º jogador, aquele cara que sempre entra no segundo tempo do jogo, sabe? O cara que tem grande chance de entrar, eu vou te falar a verdade, nem correria o risco. Então é mais ali o pessoal que praticamente não teve chance, a base do Cruzeiro que é muito boa, né? E o Jardim, ele tem essa característica aí no seu trabalho, no seu currículo, de revelar grandes jogadores, de olhar com cuidado para as categorias menores. Então acho que de repente você lançar um menino que já vem se sobressaindo no Sub-20, no Sub-17 do Cruzeiro, que tem feito boas campanhas, né? Eu acho que é esse o objetivo. Então é você dar uma olhada boa, até porque no meio do ano deve ter mudança e o Léo Jardim tá... Ô Cirilo, por falar em torcida, em sócio, o Cruzeiro realmente vai ter um público espetacular para o clássico contra o Atlético no domingo, né? Mais de 50 mil torcedores garantidos, mais de 50 mil bilhetes vendidos, isso numa terça-feira realmente vai esgotar rapidamente e vai sobrar aquele setor de camarote e isso também deve acabar. A verdade é essa, realmente a torcida do Cruzeiro muito feliz, sabendo desse momento importante do Cruzeiro e sabendo que é fundamental também empurrar a equipe em um jogo, em um clássico contra o principal rival, Cirilo. Ô Simões, independentemente do horário, o clássico é sempre o clássico, né? Vivemos tempos de torcida única em vários lugares, né? São Paulo, por exemplo, todos os clássicos têm torcida única também, e a torcida do Cruzeiro vai ter a oportunidade de estar presente no Gigante da Pampulha no fim de semana. O clássico sempre vale muito. E esse do fim de semana, felizmente, vai ser um clássico com 2 equipes em grande momento. O Cruzeiro vivendo o principal momento, né, Simões? Sem dúvida, o Cirilo. Há muito tempo a gente não tem no Brasileirão, né, um clássico com os 2 times bem, né, os 2 times na parte de cima da tabela. Os dois, o Atlético saiu do G6 ontem por causa do empate do Ceará, mas de toda forma na parte de cima também da classificação do Brasileirão. Os dois vêm de ótimos momentos, né? O Atlético são 4 jogos no Brasileirão sem derrota. O Cruzeiro vem de 3 vitórias consecutivas e vários tabus, várias escritas. Então, quer dizer, é um clássico que movimenta já a cidade. E essa manifestação do torcedor cruzeirense evidencia isso, né? Mais de 50 mil pessoas, com certeza será o maior público do Cruzeiro no Brasileirão, porque vai superar os 52.792 do jogo contra o Flamengo com folga.
e vai fazer o Cruzeiro se aproximar dos 200 mil torcedores em 5 jogos, Cirilo. O Cruzeiro vai ter média de quase 40 mil pessoas por jogo no Campeonato Brasileiro. Média espetacular. Sim, nas 5 primeiras rodadas. O Cruzeiro vai se aproximar aí dos 200 mil torcedores no Mineirão em 5... No Mineirão não, né? Porque tem o jogo do Vasco. Se fosse o do Vasco no Mineirão, com certeza seria, que lá no Parque do Sabiá. Mas como mandante, o Cruzeiro vai se aproximando aí dos 200 mil torcedores. E o Cruzeiro que vem apostando no fator casa também nesse Campeonato Brasileiro e tem vencido todos os seus jogos. Pansieri, antes disso, tem mais um jogo em Belo Horizonte, mais um jogo do Mineirão, né? Tem, deixa eu só... Bem diferente a ideia, inclusive, pra esse jogo, né? Mas é bem diferente mesmo, né? Um abismo de diferença de um pro outro. Ô, Cirilo, deixa eu só trazer uma informação também. Abertura dos portões ali da Esplanada 5h30, né? Para você acessar também o estacionamento. Você vai fazer a compra pelo estapar.com.br/Mineirão, né? Tem que ser essa compra online. Na hora não dá para comprar não, né? E sabemos que são várias pessoas que vêm. A gente sempre bate nessa tecla quando tem um jogo dessa grandeza. Vem muito torcedor do interior, então faz essa compra online. E a imprensa, né, também lá presente, estaremos lá para esse confronto. A Itatiaia é sempre firme e forte, cedo e é a última a sair. Olha só, Cirilo, deixa eu trazer uma informação sobre esse jogo do Palestino. Aí, a previsão de público, inclusive, não é muito grande. Vamos colocar aqui 10, 15 mil, vai ser muita gente se for, né? Vale nada pro Cruzeiro mais, né? Nada. Tanto é que, geralmente, a concentração, ela tá sendo na véspera. Amanhã, os atletas chegam à Toca da Raposa para esse compromisso contra o Palestino. Então, dormem em casa e aí chegam na parte da manhã e ficam concentrados para o confronto. Não vai ter a concentração hoje, né, na véspera da partida. Tem uma baixa. O Cruzeiro estava numa expectativa muito grande de contar com o Japa. O Japa, ele se recuperou de um problema que ele teve, muscular na coxa, passou ali por uma intervenção, se recuperou. Quando ele estava já quase na ponta dos cascos, quase pronto para voltar a jogar, ele teve uma pequena lesão, nada muito grave, mas que tira o jogador de combate, né? Foi uma questão muscular, enfim, contratura, isso acontece. Ele tinha uma grande chance de ser relacionado para amanhã, mas apareceu uma gastroenterite. E aí o jogador tá fora dessa partida de amanhã, que vai ser um jogo de reserva, Cirilo. Tá na cara. Vai ser o Jonathan Jesus, vai ter o Lautaro Dias, na zaga, ao lado do Jonathan Jesus. Aí eu não sei se ele vai com o Vidalba ou com o Gamarra, né? Não sei se o Gamarra tá com tanto prestígio assim. Mas eu não mexeria com o Vidalba, não. Mas também não sei se... Mas também... Reservam todo mundo. Também não sei se ele vai com o Gamarra, né? Porque o Janderson aqui... Mas não acharam uma boa contratar? Uma hora dessa aí, põe pra jogar, pô. Que o menino machucou. O Janderson. Era jogo pra ele, né? Era jogo pra ele, tava na cara. Por exemplo, o Bruno Alves, que poderia ir pra essa partida, foi ajudar o Cruzeiro no Sub-20. Tinha uma expectativa de mais atletas do Sub-20 estarem nesse jogo, mas não estão. Então, é um time com cara de reserva sim, vai ter o Cauã Prates na esquerda, esse... Nessa linha. É esse raio-x já pra gente fazer um pouquinho desse jogo de amanhã. O protagonismo de Leonardo Jardim hoje no futebol do Cruzeiro. O Mister, como assim também é chamado, está com moral, né? Com o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, com o vice, Pedro Júnior. Ele tá dando as cartas mesmo no departamento de futebol, tá tendo uma voz ativa, né? Um papel importante nessa construção também de mercado do Cruzeiro. O Cruzeiro tá atento ao mercado. Falávamos aqui semana passada, né? Sondagem, não custa nada sondar e sonhar, que eu falei de Luiz Henrique, enfim, o Cruzeiro tá atrás de grandes peças, de grandes nomes, de jogadores também que encaixam nesse perfil do técnico Leonardo Jardim. Tá na cara que ele quer 2 pontinhas rápidos, ele quer também um jogador de meio campo, quer um zagueiro. Vamos ver como é que vai ser essa atuação cirúrgica do Cruzeiro no mercado, mas volto a dizer, o papel dele hoje é um papel de protagonista. O que ele fala, né, o que ele dá de diretriz, as diretrizes dele são levadas a sério. O Cruzeiro claramente apostou no Jardim, em campo tem dado certo, né, Simões? Fora do campo, vejamos agora na janela, mas é um cara com peso suficiente para de fato ter a caneta para assinar o papel, né? Sem dúvida, Cirilo. Guardadas as devidas proporções, tá? É mais ou menos o que vai acontecer na seleção brasileira com o Ancelotti. É um treinador que chega e olha os caras de cima, né? Na hierarquia da bola, ele tá acima de todo mundo. Então, quer dizer, o Leonardo Jardim... E o trabalho dele tem sido muito bom, né?
Ele tem feito um trabalho de excelência no Cruzeiro. Ele organizou a casa e com um time que não é, né? A gente dizia assim, pô, se esperava um time de estrelas no Cruzeiro. Ele pegou um time e fez a equipe jogar dentro do que ele tem. A expectativa é que com a janela a coisa melhore. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!